televisão por subscrição em Portugal, que são simultaneamente os maiores fornecedores de internet, telefone fixo e telefone móvel, porque, como sabem, a fusão com a Zona e com a Ótimos foi autorizada e, portanto, vamos ter um duopólio no quadruple play em Portugal. Portanto, vamos ter duas grandes empresas que dominarão em Portugal todas as telecomunicações, 90% do mercado. Quando duas empresas que detêm 90% do mercado se sentam os seus boards numa reunião para fazer um acordo relativamente a um conteúdo premium do seu conteúdo, que é a transmissão dos jogos de futebol da Primeira Liga, eu pergunto se a seguir o que é que fizeram, se tomaram café e bolachinhas e se despediram. Porque, na realidade, se estas duas empresas estão a sentar à mesa e se vão continuar a sentar à mesa, porque isto implicará que eles regularmente se sentem à mesa para discutir esta matéria. Como é que ela vai? Eu pergunto-me se eles não estão, ao mesmo tempo, a discutir como é que vai o resto do negócio. Nomeadamente, como é que está o nível dos subscritores. Posso-me perguntar, eles podem decidir o que quiserem. Quer dizer, porque, no fundo, se o risco que temos de conluio, que é a mesma expressão, é enorme. Porque se eles se sentaram à mesa perante a queixa da crise, porque repara a cronograma dos acontecimentos. Eu, em janeiro do ano passado, sou eleito Presidente da Liga e digo que a minha principal questão é os direitos de transmissão televisiva. Em janeiro desse ano, desloco-me à Itália, onde me sento com o Sr. Professor Miguel Pagás Maduro a definir a estratégia de evolução do assunto. Durante esses meses, ponho um conjunto de juristas e economistas a fazer parecer sobre a matéria. Em 12 de março, apresento aos clubes um primeiro estudo jurídico que diz que os contratos são nulos. Só ao abrigo da lei da concorrência que os contratos com a PPTV são nulos. 40 dias depois de tomar posse. Nesse dia, 28 dos 32 clubes da Liga disseram, vá em frente e apresenta, se os direitos centralizados na Liga tiverem um valor superior ao que nós recebemos atualmente pela negociação individual, faz favor de apresentar queixa na Autoridade da Concorrência. E eu mando fazer o estudo económico, a pedido dos clubes, para ver quanto é que valia o estudo da Liga. E apresento o estudo económico no dia 28 de junho a todos os clubes da Liga. Esse estudo económico feito pela Liga Inglesa diz que, havendo concorrência entre a PT e a Zone, os direitos valem entre 100 a 147 milhões de euros, já neste ano em que estamos aqui a valer, e que eles estão a receber 60. Nessa data, os clubes que estão presentes na Assembleia dizem, faça favor então de avançar com a queixa, mas faça só em setembro para tentar chegar a um acordo com o operador. Eu, em agosto, tento chegar a um acordo com o operador, que não foi possível, não interessa agora aqui porquê. Em outubro, porque entretanto não consegui ter pronta a queixa a tempo, em setembro apresento a queixa e logo a seguir a PT e a Zone, na sequência do tal estudo que diz que se houvesse concorrência entre eles, eles tinham que pagar 120 a 140 milhões de euros pelos direitos, eles concentram-se na Sport TV e deduzem um pedido de concentração. Portanto, quanto à questão da cláusula de confidencialidade, penso que esta pequena explanação estamos conversados sobre o porquê dela. Quanto à questão, e agora voltando atrás, quanto às perguntas que me colocaram, saliento, digamos, a nota que o Sr. Deputado Honório Novo fez sobre que isto seria motivo para a ação do Ministério Público. Eu tenho a ideia que se nós estivéssemos nas democracias, eu também já ouvi dizer que se isto se passasse em países com tradição democrática e liberal profunda, como acontece com os ingleses e com os Estados Unidos da América, onde, digamos, o sistema liberal é o que tem mais, digamos, e ligado a uma certa liberdade individual de iniciativa, é o que tem mais pergaminhos, como é óbvio. A democracia inglesa é considerada a democracia mais antiga do mundo, e a americana existe desde que o Estado americano apareceu. E aquilo que já também alguns me comentaram, eu também faço esse comentário, que pelo menos o que aconteceria no dia seguinte a ter entrado o pedido de concentração, com esta tal cláusula de não confidencialidade, o que tinha acontecido é que alguém tinha entrado dentro das sedes das respectivas empresas a perguntar, não mexam nos computadores porque nós queremos saber até onde é que vocês estão a falar. Pelo menos isso.
Se isso podia estar gente presa, eu isso duvido, mas queriam saber, pelo menos, até que nível é que estão a falar. Porque realmente, qual é a dimensão desta cláusula de confidencialidade e a potencialidade de haver conluio, eu acho que ela é enorme. Quanto à questão da transparência no desporto, nas perguntas colocadas pelo deputado do CDS-PP, Lino Matos, dando ênfase à questão da liberdade da concorrência e ao interesse da Liga na iniciativa legislativa, já penso que está respondido. O que é que se espera? Espera-se concorrência no mercado entre a zona e a PT. Espera-se que se monte um sistema em Portugal idêntico ao das melhores práticas das ligas europeias, em que haja, no fundo, a negociação seja centralizada na Liga e que a venda seja feita em regime de leilão aberto, em concurso público, em regime de leilão de pacotes aberto por estratos, em cada pacote é colocado a leilão e só se passa ao leilão seguinte quando o leilão anterior está fechado, e em que nenhum dos players sabe até ao fim do leilão quem é que ficou com a posição dos leilões anteriores. E em que os jogos remanescentes são entregues aos clubes para eles poderem vender, caso não sejam vendidos e colocados no mercado, e estabelecendo regras de distribuição da riqueza assim criada pelos clubes, que vise a tal redistribuição horizontal e vertical, isto é, aproximar os clubes da base dos clubes do topo e criar sustentabilidade nos clubes da segunda Liga. Nós, os estudos que temos feitos económicos sobre a matéria, apontam que os clubes da segunda Liga passariam a oferir o dobro do que oferem atualmente, no mínimo, e que os clubes também do fundo da tabela da Primeira Liga também ofeririam no mínimo o dobro do que oferem atualmente. No cimo da tabela não haveria, digamos, alterações significativas. Eu também sempre disse que nunca defenderia qualquer modelo que visasse também tirar, digamos, poder competitivo aos clubes grandes. Mas como viram, o bolo cresce de tal maneira que, no fundo, aquilo que cresce o bolo é sobretudo para redistribuir para os clubes mais da base da pirâmide e uma parte até eventualmente para o futebol amador, que visa a sustentabilidade do nosso futebol. O caso do Benfica TV, como vê o caso do Benfica TV, eu penso que já respondi. Portanto, o caso do Benfica TV tem dois pilares que me parecem aqui muito importantes. Um primeiro, que foi a quebra, foi o único, parece-me a mim, que é o único clube que tem em Portugal condições económico-financeiras para poder romper com o monopólio e, portanto, não ter independência económica suficiente para poder morder a mão que o alimenta, passo a expressão, e, portanto, de não celebrar o contrato com a PPTV. E eu chamo a atenção, de acordo com as informações que correram na comunicação social, que valem o que valem, que depois já o ato eleitoral ter ocorrido, que terá sido ofertado ao Benfica, digamos, um contrato de um valor milionário para a compra dos seus direitos e que o Benfica não terá aceito, porque, pelos motivos que terão que perguntar a eles. Eu até sugeriria que o Benfica também fosse chamado a esta comissão, dado que também deduziu a oposição ao processo de concentração, e o Benfica, melhor do que eu, saberá explicar qual o caminho que está a seguir. Qual a relação que faz entre, que é uma pergunta que me foi colocada, e agora passando ao Sr. Deputado Laurentino Dias, quanto à questão do comportamento paradoxal dos clubes, que referiu, parece-me que na sua pergunta, o facto dos clubes, por um lado, estarem a deduzir queixas contra a PPTV e o facto de, por outro lado, alguns deles terem renegociado os valores dos contratos da segunda Liga, que é facto que é público e notório e decorreu, digamos, das posições que eu tenho vindo a tomar neste último ano e meio, é óbvio que se perguntar a um pobre que está sentado à porta de uma mesa, à saída desta sala, se em vez de um cêntimo se lhe quer dar dois, e ele, mesmo estando a lutar contra o facto de ser pobre, vai-lhe dizer que aceita os dois e continuará a lutar contra o sistema de ser pobre. Quanto à relação que faz entre a ação entre a ZON e a MEO e os direitos de transmissão televisiva, penso que a explanação cronológica que lhe expliquei dos factos respondeu cabalmente, Vossa Excelência, como superiormente inteligente. As organizações individuais? Nos clubes da segunda Liga. Renovações com aumentos do valor. O ano passado houve de 125 mil para 250 mil euros para esta época. Quanto às perguntas que o Sr. Deputado do PS, Pedro Delegado Lopes, coloca na questão da transparência na detenção dos órgãos de comunicação social, eu é o grito que vinha aqui pôr.
porque eu acho que, e isto não estou a falar enquanto Presidente da Liga, estou a falar enquanto cidadão português, eu acho que nós já temos alguns órgãos de comunicação social que não sabemos a quem pertencem. Não vale a pena estar a nomeá-los. Outros sabemos a quem pertencem e sabemos que tem havido uma tendência em Portugal para a concentração na detenção das participações nos órgãos de comunicação social em Portugal. Eu penso que isso também, em Inglaterra ou nos Estados Unidos da América, estes são assuntos que são key issues, são matérias que não se brincam com elas, não há a mínima tolerância para com estas situações. Tem que haver total transparência sobre a mesma e, portanto, acho que era redundante referir aquilo que disse, porque parece-me tão evidente. Quanto ao calendário das tramitações, pergunta que me colocou, penso que já respondi. Quanto ao modelo, também penso que respondi. Quanto à cláusula de concorrência, também está respondido. Portanto, falta só as questões colocadas pelo Sr. Deputado do PSD, Dr. Paulo Brito Oliveira, Rios de Oliveira, peço desculpa. Separação da competência com a Autoridade da Concorrência. Eu concordo em absoluto que realmente tem que haver separação da competência. Mas eu penso que, num Estado de Direito, em que nós definimos que o nosso modelo de Estado de Direito se baseia na livre iniciativa, de alguma forma, num sistema de mercado mitigado pela necessidade de proteger a concorrência, à existência de monopólios, à existência de concentrações, à existência de monopsónios, a Assembleia da República não pode, digamos, de alguma maneira, fechar os olhos às decisões e aos comportamentos que as autoridades reguladoras têm vindo a ter. Sob pena do próprio sistema do Estado de Direito Democrático ser posto em causa. Isto é, se nós tendemos a olhar para as situações como isto não tem nada a ver connosco, qualquer dia o próprio povo diz que isto tem a ver connosco. Porque o que nós temos reparado é que, e eu agora vou seguir alguns exemplos, por exemplo, nós temos liberdade de concorrência ao nível dos preços, por exemplo, ao nível dos combustíveis. Mas, Vossa Excelência, se reparar, os preços dos combustíveis parecem tabelados. Não são tabelados por ninguém, pelo Governo. Mas eles são praticamente idênticos em todas as estações. E o que é que se verifica é que a Autoridade da Concorrência manifesta-se sobre o assunto e parece que não encontra nenhum fenómeno de cartelização. O que eu chamo a atenção desta Casa da Liberdade e da Democracia é de que temos que ter muita atenção como é que se andam as entidades reguladoras a comportar, porque se as entidades reguladoras não estiverem a cumprir a sua função, o sistema do Estado de Direito Democrático pode estar em causa. E, portanto, se eu, como cidadão deste país, começo a verificar que há pessoas que vivem de rendas, nós, se defendemos a livre iniciativa, temos que defender o bom e o mau. Isto é, na altura em que há lucros, recebemos lucros, na altura em que há prejuízos, recebemos prejuízos. E se você o trouxe, e posso deixar para a vossa consulta, as contas da PT e da Zone, nós verificamos que o que se está a verificar é que, enquanto os portugueses estão a passar por dificuldades, há um conjunto de grandes empresas que estão a encher os bolsos com lucros exorbitantes. As contas estão aí para serem vistas. Portanto, se as autoridades reguladoras não cumprirem as suas funções, nós estamos todos aqui a defender o sistema capitalista moderado, isto é, o sistema capitalista com base, e ele é um esteio do Estado de Direito Democrático, mas se os seus deputados não olham para a realidade do que está a passar, qualquer dia o povo tira a credibilidade. Eu ouvi dizer aqui há pouco tempo que há uma entidade que tem avaliado qual é a valência, qual é, digamos, a meritocracia